aí, galera inscrita no canal do Duda, a gente vai começar a fazer uma série sobre história da arquitetura em Porto Velho com nossos patrimônios históricos mais emblemáticos. Começando aqui pelo Porto Velho Hotel, atualmente sede da reitoria da Universidade Federal de Rondônia. Teve iniciada sua construção em 1948 pelo governador Joaquim Araújo Lima, um governador construtor que mandou construir o Palácio Presidente Vargas, que está aqui, e o hotel denominado Porto Velho Hotel aqui na cidade. Bem, a gente vivia num período da política rondoniense onde nós éramos um território federal denominado Território Federal do Guaporé, onde os governantes eram escolhidos pelo presidente. Bem, então o governador Joaquim Araújo Lima mandou construir esse hotel, porque o hotel que tinha na cidade, o Hotel Brasil, já estava obsoleto para o tamanho da população e o crescimento da cidade naquela época. Então ele contratou a construtora Belmiro Galotti, que também construiu o Palácio Presidente Vargas, era a construtora principal aqui do período, e foi contratado o arquiteto Leogrin Chaves, do Rio de Janeiro, para fazer esse prédio em estilo neocolonial. Bem, é um prédio com 1.780 metros quadrados de área coberta, tinha como cor original cinza com detalhes brancos, tinha 30 quartos, 20 apartamentos, porque eles diferenciavam o quarto do apartamento por causa do banheiro. Tinha salões de festas, diversos serviços que agitava a vida social na cidade. Tinha um bar chamado Abunã e tinha uma boate chamada Urucu-Macuã, na qual já se apresentaram aí Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, e era a badalação da alta nata da sociedade porto-velhense, que nas épocas de festa chegavam a alugar os quartos para ficar à noite e não ter que voltar para casa, apesar da cidade ser bem pequena. Com uma vista do terraço e da varanda para o Rio Madeira, era também onde se reunia a alta cúpula da cultura para discutir sobre questões regionais e questões da cultura nacional. Para manter esse prédio, Joaquim Araújo Lima arrendava, né? Porque era o governador de Rondônia, não tinha como esse objetivo cuidar de hotel. Então, um dos arrendatários foi Abelardo Taunes de Castro, que até a família dele ainda mora aqui em Porto Velho. Filho dele até faz mestrado comigo, o Abelardinho. Já foi secretário aí de várias pastas aí das secretarias do Estado, é engenheiro e professor na Faro. Bem, o prédio tem estilo neocolonial. O neocolonial, pessoal, é um estilo interessante. Foi construído em 1948, ficou pronto em 29 de janeiro de 1953. O governador do Acre veio para a solenidade às 10h30 da manhã. À noite teve um baile, às 10 da noite teve um baile de gala, onde o mesmo foi construído, em 1948 até 1953. O Brasil vivia o auge da arquitetura moderna, o auge do modernismo. Então, por que não um prédio ser construído com esse estilo vigente da época? Bem, existia um grupo de intelectuais brasileiros, liderados pelo médico José Mariano, que eles defendiam que o Brasil ele copiava a arquitetura e a arte europeia e que a gente devia buscar uma verdadeira arte e arquitetura brasileira, genuinamente brasileira. E aí, de várias discussões, chegaram à conclusão de que a verdadeira arte e arquitetura brasileira não era indígena, porque nós não vemos na nossa sociedade o indígena como representatividade. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, o que a gente enxerga? Uma mistura de negros, brancos, índios e a fusão desses povos. Isso é o Brasil, isso é o povo brasileiro. Essa sociedade brasileira
marcada pelo sincretismo de culturas e raças, foi formada no período colonial. Então, a verdadeira arte genuína, verdadeira arquitetura brasileira, eles defendiam que era aquela feita no período colonial. Então, a arquitetura do período colonial era marcada por frontões barrocos das igrejas coloniais na época, telha de barro, técnicas construtivas de pau a pique, taipa de pilão, cores brancas na fachada com a pintura das esquadrias. E aí, um grupo de arquitetos, historiadores e artistas, como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, na Semana de Arte Moderna, quando estávamos completando o centenário da independência do Brasil, 1922, eles defendiam a retomada desses valores genuinamente brasileiros, da formação do Brasil. E aí surgiu esse estilo arquitetônico denominado neocolonial, porque não dá para voltar no tempo, né? Não dá de fazer o colonial de novo. Então, com materiais e técnicas novas, mas remetendo ao estilo da época, com telhas de barro, grandes coberturas, grandes beirais, varandas, alpendres e frontões inacabados, frontões quebrados, que era típico das igrejas barrocas da época. Surgiu esse estilo que permeou o Brasil no início do século 1900. Bem, não conseguiu concorrer e competir com o modernismo, porém era um estilo de resistência que tentava promover o patrimônio histórico e a identidade cultural brasileira através da arquitetura e da arte. Por isso, Léo Chaves escolheu esse estilo, principalmente porque ele era o estilo que todas as instituições de ensino escolhiam. Era até uma pregação dos intelectuais da época, como José Mariano Filho, que ele falava: as escolas públicas, os prédios públicos devem contar a história do Brasil e devem contá-la com o estilo colonial, que é o nosso original e primeiro, e não copiando os estilos europeus. O prédio Porto Velho Hotel, atual Unir Centro, ele seguiu e tem esse estilo arquitetônico. Depois de ser hotel, ele foi transformado no Palácio das Secretarias do governo, já que era um prédio público, e por fim foi doado para a Fundacentro, que era a fundação que deu origem à Unir, e atualmente é o prédio da reitoria da Universidade Federal de Rondônia. Continua seguindo o canal, que o próximo é Palácio Presidente Vargas.